Vamos falar um pouco sobre camuflagem de resina composta em acabado de ortodontia. Me gusta muito falar sobre este material, pero hoje em Brasil há uma demanda muito grande de las carrilhas em cerâmica. É fato que carrilhas em cerâmica têm uma estética formidável, tens uma resistência à abrasão altíssima, tens vantagens fantásticas. Pero, em Brasil, não são todos os casos que conseguimos fazer de uma forma com maestria, todos os casos com carrilhas em cerâmica. Assim, conseguindo uma estética com cerâmicas feldispáticas fantásticas, uma visão frontal, uma sorria do paciente, uma visão lateral, uma estética muito graciosa, com uma composição muito bonita. Pero, cerâmica tem um brilho fantástico, uma resistência ao desgaste impressionante, alta resistência à fratura quando cementada, uma excelente biocompatibilidade, principalmente com tecido periodontal, e uma longevidade em média de 10 a 15 anos. Pero, como tem vantagens, também tem desvantagens, tá? Uma indicação precisa, nós precisamos ter com as indicações de cerâmica. Tem um alto custo no Brasil, uma peça em cerâmica está em torno de hoje de $200, $100 por peça. É uma técnica de cimentação muito delicada, onde necessita uma etapa muito sutil para realizar toda a cimentação de cerâmica. A reparação da peça é muito difícil. Eu tenho alguns casos clínicos onde temos a fratura das peças de cerâmica, então há necessidade muito grande de removê-la por completo e cimentá-la uma nova peça. Isto para o paciente gera um custo muito alto, e fica inviável realizar uma nova cimentação. Por este motivo, trabalhamos muito com resina composta. Há muita versatilidade em trabalhar com resina e uma grande vantagem de se entregar um produto pronto, um sorriso pronto, de uma forma imediata. Alguns exemplos: uma paciente de 8 anos de idade, onde tem um incisivo central manchado, onde não há necessidade de a indicação de uma peça de cerâmica, então a possibilidade de ela ser uma restauração com resina composta, suportada por um post de fibra de vidro, de uma forma muito graciosa. E depois de 15 dias, há uma estética tranquila, formidável, e uma função fantástica. Uma outra paciente onde temos uma restauração escurecida e um dente incisivo central fraturado, onde há necessidade de recompor a função, a estética deste paciente. Assim, podemos fazer de uma forma bem simples as restaurações com resina composta, onde os dois centrais há uma simetria e uma igualdade muito tranquila, muito serena. Sim? Bom, na resina composta, sabemos que é um material onde tem partículas de carga, um agente de união e uma matriz resinosa. Por isso, ele chama resina composta. É composta por todos esses componentes. Há uma vantagem muito grande qualidade, que é a translucidez, uma excelente viscosidade, fluorescência, fluidez, opacidade, um excelente polimento dependendo do material. Hoje temos um material muito fantástico em Brasil, que é a Estelite Ômega, uma resina de vanguarda, muito fácil de trabalhar, com uma boa manipulação, uma boa resistência ao desgaste, e temos um acompanhamento de caso muito satisfatório com este material. Então, no caso, onde realizamos 4 carrilhas em resina composta, em los incisivos superiores, onde
podemos notar uma textura de superfície muito agradável, um polimento formidável e uma naturalidade com material fantástico. As desvantagens das resinas compuestas são principalmente a contração de polimerização. Pero, quando vamos falar ou como vamos a ser acabado em ortodoncia, a contração de polimerização não é algo que atrapalha, que interfira muito em nossos procedimentos. Sabemos que tem uma reação de formação de radicais livres gerados por uma canforoquinona, que é um iniciador muito potente nas resinas compostas como Stellite ômega, Paufique. Há uma forma diferente de gerar os radicais livres, onde há múltiplos radicais livres, e assim há a ser muito mais monômeros cambiando-se em polímeros. As resinas compostas necessitam de uma excelente fotopolimerização, uma polimerização que se venha a ocorrer de uma forma muito boa. E uma boa polimerização se media pela quantidade de fotos. Hoje trabalhamos com um fotovalo em nossa clínica, um excelente aparelho fotopolimerizador, onde temos 3 grandes modos de polimerização, que era um modo estándar, modo de alta potência e um modo de grande potência. As diferenças é sim na quantidade de fluidos que se tem quando se inicia a polimerização. No modo estándar tem uma quantidade muito pequena de fotos que se chegam em la resina composta. Então, nós necessitamos de um tempo muito maior para se alcançar uma boa qualidade de la polimerização. No modo de alta potência, temos muito mais fotos em um tempo reduzido. Assim, teremos um polímero de melhor qualidade. E no modo estándar, no modo de alta potência, vamos a ser uma polimerização de uma forma muito mais rápida, com uma qualidade muito maior de nosso polímero. Este valo, onde há uma contração de polimerização, quando não se tem uma resina sem carga. Então, tem uma contração muito grande, onde o polímero final é muito menor do que os monômeros iniciais. Assim, vamos a trabalhar com os monômeros de uma forma com partículas de carga. Quando temos partículas de carga, nossa concentração de polimerização é muito menor. E temos monômeros, um polímero de alta qualidade, de grande qualidade, com grande resistência à abrasão e com uma longevidade muito maior. Iniciada a polimerização, há-se uma união entre partículas de carga e monômeros. Então, o resultado final é como as partículas de carga se têm um papel muito importante na quantidade e na qualidade de nosso polímero final. Hoje temos várias resinas compostas, as microparticuladas, onde tem um excelente manuseio, uma baixa resistência ao desgaste, pero um polimento fantástico. É nossa primeira escolha em termos de resina composta para restaurar os dentes anteriores. Temos também resinas nanohíbridas, onde o manuseio da resina composta é adequado, mediano, uma adequada resistência ao desgaste, um polimento mais em média e uma resistência ao manchamento muito alta. Tá? E as nanoparticuladas, que hoje temos em Brasil uma Z350 XT, um excelente material, onde era uma vanguarda muito grande em termos de manuseio, uma resistência ao desgaste média, um polimento médio e uma resistência ao manchamento médio. Assim, trabalhamos hoje
com uma boa resina Stellite ômega em Palfico, é uma resina japonesa, onde tem um excelente manuseio, uma resistência ao desgaste média, um excelente polimento e uma resistência ao manchamiento média. Pero é um excelente material. É um método diferente de se fabricar a resina do método tradicional, onde hace num bloco de sílica, se adquire pequenas partículas de carga com dimensões e tamanhos e formas diferentes, e assim vamos misturar. O fabricante mistura todas as partículas em uma solução de sólido e gel, onde vamos ter uma partícula mais esférica e de um tamanho muito maior. Desta forma, vamos ter um material com bom manuseio, boa aplicabilidade e, principalmente, excelente polimento. As resinas têm uma matriz resinosa, onde as resinas de esmalte têm um baixo contenido de óxidos e as resinas para dentina têm um alto contenido de óxidos. Isso é a grande diferença de uma resina para esmalte e uma resina de dentina. Ambas têm uma diferença de translucidez em função de alto conteúdo de óxidos. Por esses motivos, temos vários tipos de resina composta em nosso mercado, principalmente de um mesmo fabricante, onde podemos ter resinas altamente translúcidas, resina com translucidez intermédia e também resinas com uma opacificação muito grande. Desta forma, poderemos fazer restaurações de diferentes saturações e diferentes opacidades, alcançando resultados estéticos maravilhosos. Da mesma forma, compreendemos assim como se ocorre o fenômeno de passagem de luz pelas resinas compostas, quando temos um corpo opaco e temos um corpo translúcido ou transparente. E no corpo opaco há uma passagem total de luz, uma passagem, num bloqueio total de luz, e num corpo transparente, numa passagem total de luz. Desta forma, podemos trabalhar de uma forma muito mais tranquila quando conhecemos os fenômenos ópticos que ocorrem em diferentes massas de resina composta, quando tem uma alta opacidade e quando tem uma alta translucidez. Desta forma, podemos trabalhar também com uma propriedade óptica muito importante em os materiais à base de polímeros e à base de cerâmica, que são o valor. Valor é uma característica onde o material tem uma capacidade de permitir uma passagem de luz muito alta e gerar um efeito acinzentado em larga restauração. Ou seja, materiais com alta opacidade apresentam um alto valor, materiais translúcidos vão apresentar um baixo valor. Desta forma, não podemos fazer restaurações somente com resinas de esmalte ou somente resinas com dentina. Assim, não vamos conseguir, não vamos obter resultados fantásticos. Um grande exemplo é um caso clínico desta forma, quando temos restaurações de resinas compostas feitas solamente com resinas para esmalte. Há um valor muito baixo, um aspecto muito acinzentado. Quando vamos trabalhar com resinas, no exemplo típico, uma aluna de graduação, onde eu he hecho duas resinas compostas em los laterais, tenha finalizado um tratamento de branqueamento dental, então, começamos uma restauração com resina e aplicamos uma color muito tranquila, B1, para uma resina vitalescência. Pero as resinas de vitalescência são muito opacas e têm um valor muito interessante. Mas, neste caso clínico específico, desenvolvemos um valor muito menor do que os dentes da paciente. Assim, apenas removemos a resina superficial e aplicamos uma camada de uma resina com alto valor. Desta forma, conseguimos um trabalho muito maior, muito interessante, com um aspecto muito diferente. Pero observamos que as resinas microhíbridas
não têm um polimento adequado. E depois de um trabalho de 7 dias, podemos observar uma superfície mais opaca e sem brilho. É uma desvantagem das resinas microhíbridas, com características microhíbridas. As resinas compostas podem trabalhar de 2 sistemas. Um sistema onde tem resinas para esmalte e onde tem as resinas para dentina, respeitando a escala Vita. E de outras marcas, de outros fabricantes, podemos trabalhar com sistemas de esmalte, sistema de corpo e sistema de dentina. Nestes sistemas específicos, vamos ter uma resina de esmalte altamente translúcida, uma resina de corpo com média opacidade e uma resina de dentina com alta opacidade. Desta forma, podemos reconstruir as estruturas dentárias de uma forma muito mais similar com este tipo de resina. Para isso, temos que saber como vamos trabalhar com os diferentes materiais, desde que saibamos conhecer as estruturas dentárias, os mamelos, a palescência e halo incisal. Todos os dentes apresentam esta estrutura, mamelos, opalescência e halos incisal. Então, são pequenas estruturas internas nos dentes, onde vamos reproduzir com as resinas compostas. Então, são materiais onde vamos utilizar opacidade e translucidez, num bordo incisal de alta qualidade. Então, temos uma figura muito específica e característica das resinas, de uma estrutura dentária, onde podemos ver umas mamelos, opalescência e halo incisal. Como vamos fazer a estratificação das resinas compostas de forma muito natural? Pero, vamos começar com uma resina muito translúcida e vamos reconstruir uma resina de dentina mais opaca em locolo cervical. Depois vamos aplicar uma resina de menor saturação e no bordo incisal vamos fazer uma camada muito delgada de uma resina translúcida para podermos aplicar de uma forma única um esmalte altamente translúcido e com um valor adequado para as restaurações. Quando vamos a ser acabados em ortodoncias, temos que trabalhar com estes materiais, as resinas compostas. São materiais muito fáceis, com um manuseio muito adequado. Pero, para se reconstruir as estruturas perdidas, em virtude de mau posicionamento dentário, nós necessitamos identificar o que o paciente tem perdido. Então, nesse caso, podemos observar um paciente de média 35 anos de idade, onde tem as estruturas de incisivos centrais perdidas e ausência de guias caninas. Então, podemos observar uma mordida com contatos bilaterais simultâneos de ambos os lados, pero em movimento de protusão, observamos que tem um pequeno toque incisivo centrais, sobrecarregando principalmente os molares, os dentes posteriores. Então, nós temos ausência de guia anterior. Quando observamos uma chave de canino, podemos observar do lado direito e do lado esquerdo do paciente que não tem uma chave canino, porque a estrutura foi perdida. Então, temos que reconstruir a estrutura perdida em dentes 13 e 23. Durante o movimento de transição mandibular, podemos observar que temos toque apenas solamente em os incisivos centrais. Com o passar do tempo, há uma desvantagem muito grande, pois irá acentuar a perda maior dessas estruturas em los dentes anteriores. Por este motivo, temos que restaurar
estes elementos. Então, uma guia canina muito eficiente. E no vídeo podemos observar de uma forma muito mais tranquila. Solicitar ao paciente um deslize, podemos observar como há um tremor em queixo do paciente e uma dificuldade um pouco maior de realizar os movimentos. Podemos observar que tem um toque de lateralidade em molares apenas, sem toque em los dentes anteriores. Isto vai resultar em lesões cervicais não cariosas e uma recessão gengival muito alta e alto índice de sensibilidade. Por este motivo, temos que restaurar as estruturas perdidas. E a resina composta nos permite fazer de uma forma imediata. Em acabado de ortodontia, podemos ter espaços suficientes para poder reconstruir as estruturas perdidas. Então, há uma foto onde há um elemento guia realizado com resina, um dente 11 e dente 12, e também demais resultados, onde toda a restauração do dente anterior, no setor anterior, de canino a canino, foi realizado. Primeiro caso clínico é um caso muito delicado, de uma paciente muito jovem, com 24 anos de idade, onde nos procurou com uma necessidade muito grande de corrigir a mordida e principalmente a forma de los dentes. Aparece uma estrutura com desvio de linha média, muito diferente do normal, e um desvio muito grande do movimento dos caninos, e de um lado na classe 3 e de um lado na classe 2. Era uma paciente que via de um outro tratamento ortodôntico, com uma alteração muito grande. Então, temos que empezar todo o tratamento de ortodontia e reposicionar. Então, Dr. Gustavo Barreto, um ortodontista muito respeitado em Sergipe, solicitou exames para fazer uma análise mais apurada do caso do paciente. Então, a observar um desvio muito grande, a linha preta é a linha média de los dentes e na linha azul, na linha média de la face. E na radiografia panorâmica, observamos lá as raízes de todos os dentes cerrados, com um processo de reabsorção muito grande, onde não tinha como fazer movimentos muito bruscos em la ortodontia. Então, teremos que trabalhar de uma forma muito tranquila e muito serena. Foi solicitado ao paciente uma panorâmica prévia ao primeiro tratamento ortodôntico, onde podemos observar todas as raízes dentais íntegras, sem nenhum problema, e uma mordida satisfatória. Os teteiros molares presentes, e então teve um estrago muito grande antes da primeira ortodontia para o início do tratamento de uma segunda ortodontia. Solicitamos também tomografias panorâmicas, exames tomográficos para observar a quantidade óssea, de tecido ósseo presente em las estruturas dentárias. E podemos observar que não tem nada de tecido ósseo, principalmente em incisivos. Desta forma, a possibilidade de realizar implante é muito pequena, pois não tem como travar, como fixar os implantes dentários. Podemos ter com maior cuidado, a quantidade de tecido ósseo presente é muito pequena na face vestibular e na face palatina dos dentes anteriores, onde não há possibilidade de realizar
nenhum implante dentário. Em um exame mais apurado, podemos observar em os molares uma quantidade e presença de fraturas também. Então, no modelo virtual, temos uma quantidade de dente muito pequena, de coroas dentárias e raízes muito pequenas para realizar tratamentos ortodônticos. Inicialmente, realizamos um planejamento virtual, onde podemos fazer a movimentação de los dentes. Tá? Então, temos uma seguinte ideia para realizar o tratamento. Esto es la línea media de la face do paciente. Quando observamos a linha média da face do paciente e a linha média de los dentes, observamos que dente 12, 11, 21, 22 e 23. Então, a linha se encontra entre 21 e 22. Desta forma, planejamos trabalhar da seguinte maneira: transformar os dentes com resina composta de uma forma que podemos ter uma estética muito mais agradável para o paciente sem fazer movimentos exacerbados. Então, do que era uma linha média de la face, é bem próxima com a linha média de los dentes do paciente. Assim, o que ia ser 12, vamos cambiar para 13, o que ia ser 11, vamos cambiar para 12, o 21 vamos cambiar para 11, o 22 vamos cambiar para 21 e o 23 vamos cambiar para 22. Desta forma, vamos ter um tratamento muito conservador, com pequenos movimentos de ortodontia e um restaurado com resina composta muito gratificante para o paciente. Um setup virtual com uma abordagem muito conservadora, podemos observar pequenos movimentos de ortodontia desde o início até o final, onde vamos fazer shapes, reshapes de la forma de todos os dentes do setor anterior. Então, nós pensamos a ortodontia com pequenos movimentos e preenchendo, aplicando pequenas porções de resina composta para nos guiar a um tratamento final. Tá? Uma foto antes, depois da transformação inicial e depois de um ano de trabalho da ortodontia com pequenos movimentos e acréscimos específicos de resina composta. Depois de 17 meses, temos resina composta e uma forma muito mais adequada, muito mais carismática e apreciável para a paciente e um resultado muito mais predicável para os outros dentistas. Então, assim, conseguimos melhorar a linha média da face do paciente. Então, uma fotografia mais completa de todo o caso, uma estabilidade oclusal e uma estabilidade principalmente das posições dentárias. Pero, para melhorar a forma de los dentes, hacemos uma aplicação na face vestibular. Hacemos inicialmente um encerado de diagnóstico, onde trabalhamos com a aplicação de resina nos dentes 13, 12, 21, 22, 23 e 24, sim? Para que tenhamos uma estética muito agradável. As imagens de radiografia finais com tamanhos reduzidos de raízes dentárias, todos os dentes esplintados e estabilizados, uma radiografia panorâmica, antes e após 17 meses de acompanhamento, uma estabilidade fantástica. E depois de 17 meses, vamos pensar, há um ruído em la apresentação, vamos começar a restaurar os dentes anteriores. Trabalhamos de uma forma muito mais tranquila, onde podemos fazer com mais detalhes
o elemento 22, e dessa forma vamos trabalhar restaurando e transformando e fazendo a camuflagem com resina composta. Hacemos uma encerada de diagnóstico e colocamos um mock-up na boca da paciente para que tenha uma ideia muito mais previsível do resultado final. Então, é uma forma muito mais harmoniosa, muito mais agradável, para que o sorriso tenha uma característica muito mais agradável para o paciente. Trabalhamos com a resina do sistema Aura, que hoje não há mais no mercado, é uma resina de duas cores, uma de esmalte, onde três solo valores, um valor baixo, um valor médio e um valor alto, são as resinas da esmalte dental, e uma gama muito grande de colores para resinas de dentina. São dentinas muito mais opacas e muito mais saturadas. É um sistema para resinas de esmalte. Temos resinas microparticuladas e as resinas de dentina são resinas nanohíbridas, sim? Com uma característica, uma resistência muito maior. Pero, para começar a realizar as restaurações dentais, não podemos utilizar resinas do sistema Aura para reconstruções de faces palatinas, onde tem muita carga mastigatória. Então, temos que utilizar resinas de outros sistemas restauradores. É uma saturação muito grande e uma equivalência com a escala Vita. Então, temos resinas de colores para dentina DC1, DC2, que são equivalentes a resinas A1, DC3, que são equivalentes para A2 e A3. Então, temos substratos com diferentes colores, formas diferentes, onde o dentista a ser uma forma nova para este paciente e principalmente uma estratificação muito mais tranquila para se conseguir alcançar um resultado final. Gravamos todo o tecido dental com ácido fosfórico, aplicamos uma camada muito delgada de sistema adesivo single bond 2 e começamos com a aplicação muito delgada de opacificadores. Um opacificador de color pink, de la Cosmedente, uma empresa fantástica, onde tem materiais extraordinários, e começamos a uma camada onde podemos aproximar colores de diferentes substratos. Assim, aplicamos uma camada de dentina um pouco mais saturada e um valor de esmalte muito mais baixo para as resinas anteriores. Um resultado final, onde aplicamos pequena camada de corantes, onde limitam sistemas de fissuras internas, de degradação da dentina, e um polido muito melhor para a face vestibulares dos dentes anteriores na capa de resina composta em la face vestibular. Então, 23 meses de acompanhamento, a paciente tem outro sorriso, um sorriso muito mais agradável, com uma linha média correspondente com a linha facial, uma linha de sorriso muito mais próxima em curvatura dos lábios, uma visão lateral com guia canina, uma visão frontal com guia anterior e uma visão lateral do lado esquerdo com guia canina, respeitando um sorriso frontal com uma composição muito mais tranquila e muito mais agradável em lá sorriso. 23 meses de acompanhamento, 3 anos e 4 meses de acompanhamento, e as resinas compostas apresentam um pequeno desgaste, pois é uma resina microparticular, onde tem uma resistência ao desgaste muito grande. E todas as resinas compostas que têm as características de ser microparticuladas, temos observado que há uma resistência de desgaste muito grande, principalmente para os pacientes que apresentam uma acidez muito forte na cavidade bucal. 3 anos e 4 meses, fotos intraorais,
3 anos e 4 meses de acompanhamento radiográfico, uma estabilidade muito grande, muito estável, e 3 anos e 4 meses de restaurações diretas com resina composta, de uma forma muito agradável. Então, teremos como resultado cambiados, então, agora temos dente 21, é dente 11, 22, 11, 12, 22 é o dente 21, cambiou, 23, na verdade, é o dente 22, e 24 hace papel de canino. Então, dessa forma, há uma resolução estética muito tranquila e muito formidável para o paciente. Ok? Uma foto inicial e uma foto depois de 3 anos e 4 meses de acompanhamento. A paciente muito feliz, muito tranquila, extremamente satisfeita, com uma confiança muito grande de toda a equipe da clínica de Ortos, que é nossa clínica. Um segundo caso clínico não é muito diferente, uma paciente com uma idade muito mais avançada, uma mordida muito mais agressiva, com uma modificação do sorriso totalmente diferente, né? Nos procurou com a necessidade de melhorar seu sorriso, reposicionamento de dentes de uma forma mais agradável. Observamos que não há presença do incisivo central, elemento 2011, não tem, tendo elementos 21, 22, 12 e os caninos. Na ausências dentárias, uma inclinação de molar muito severa e mordidas cruzadas posterior de unilateral. Então, no exame radiográfico, podemos observar as inclinações de molares de uma forma muito severa, onde foi sugerido para a paciente implantes dentários em los espaços, colocação de aparelho de ortodontia por 12 meses de tratamento, lá uma modificação muito grande, onde exato neste momento vamos começar a ser as restaurações por resina composta. Acompanhamento de radiografia e desta forma 17 meses de tratamento, onde ha sido acabado por resina composta de uma forma muito mais tranquila, com a resina microparticulada solo, apenas em uma capa muito delgada na superfície vestibular dos dentes anteriores. Onde tinha um elemento 12, cambiamos para um elemento 11, a forma, textura e tamanho. Do elemento 21, trabalhamos um pouco mais na forma e na textura para termos similaridade em 12 incisivos centrais. No elemento 23, cambiamos por uma forma de um elemento 22, com textura e forma. Assim, uma foto inicial e uma foto depois de 18 meses de tratamento. Podemos observar pequenos desgastes na resina composta, pois era uma resina microparticular. Tá? Uma foto inicial do sorriso e uma foto final com uma qualidade diferente do sorriso para a paciente. Muito satisfeita, muito grata em toda a equipe, com uma qualidade de vida totalmente diferente de antes do tratamento da ortodontia. Um caso de uma universidade um pouco diferente, não tem um leve tratamento ortodôntico, pero a maior queixa da paciente é color de todos os dentes. A paciente hacía ingestão de medicamentos à base de tetraciclina, com pequena, e isto gerou para a paciente dentes com alterações de cor muito severas. Um manchamento de tetraciclina de grau 4, onde branqueamento dental não teria resultado. Pero, aplicamos umas 2 ou 3 vezes peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio,
numa porcentagem de 35% a 38%, para vermos o que poderíamos alcançar. Todas essas alunas de graduação, onde eu tenho um projeto de encerado de diagnóstico, de encerramento, onde os alunos se empeçam no primeiro contato com a cera, para que depois vão começar a trabalhar com resina e logo depois vão trabalhar em forma de anatomia, textura, estratificação com resina composta. É uma curva de aprendizado muito grande, é suave, em torno de 2 a 3 anos, onde as alunas conseguem ter um resultado muito mais favorável em las restaurações com resina composta. Este caso foi feito por la aluna Carla, que se encontra solo na foto. Começamos com uma análise muito detalhada da arcada, onde foi feito um encerado diagnóstico muito preciso, feito por la aluna, uma similaridade muito melhor, uma anatomia muito mais delicada, com alguns detalhes que os alunos de graduação muitas vezes não se veem, não se observam. Foi feito preparações para carrilhas em resina composta, um desgaste a nível de esmalte dental, pequenos pontos de desgaste, poderiam observar dentina exposta com uma leve condição de sensibilidade dentinária. Por este motivo, hacemos um selado, né? uma pequena capa de sistema adesivo, tá? Onde temos uma matriz obtenida a partir de encerado diagnóstico. Gravamos todo o tecido dentário, esmalte dentina com ácido fosfórico, depois aplicando na fina camada de adesivo total étnico de 2 passos, adesivo single bond. E começamos a restaurar com a capa muito fina, muito delgada, de uma resina CLR, chamada Harmonize. É uma resina nanohíbrida, com uma manipulação muito tranquila, muito agradável. E para esconder os substratos escuros, aplicando uma fina capa de agente opacificador, pink, de uma coloração pink de la Cosme Dent. Medimos todas as espessuras das camadas de resina composta para que podemos ter um resultado muito mais previsível e um resultado muito mais próximo de los dentes naturais. Aplicando um opacificador de uma espessura de 0,7 e uma camada de dentina de 0,5, 0,8 para resina de dentina. Pequenas caracterizações com pigmentação branca e pigmentação Roney, também são materiais da Cosme Dent, onde tem várias colorações, branca, azul, amarela e roja. Uma pequena capa de resina translúcida nos bordos incisales, para ter uma visualização muito melhor de las estruturas internas reproduzidas com resinas compostas, e uma capa final para resina de esmalte de color B1. Então, tem um resultado imediato de toda a caracterização de 1, 2, 3, 10 facetas em resina compostas, realizada por uma aluna de graduação, depois de ter passado, de ter aprendido toda a curva de aprendizado com encerado, com a aplicação da resina em uma única color, e depois um processo de estratificação, até chegar em uma situação de acabado, de polido
e de acabado em resina composta. Onde vamos fazer um protocolo muito tranquilo e rigoroso em termos de acabamento polido de resina composta, onde começamos em regularização das arestas proximais e principalmente as arestas incisais, com disco de lixa de granulação mais grossa, uma equipe de ângulos incisais bem próximos, onde é nossa referência para a similaridade de um incisivo central com outro incisivo central. Então, com um medidor, vamos fazer a medida entre as duas linhas das cristas marginais e a mesma medida cambiamos para o dente 21, onde a mesma medida vamos fazer as cristas marginais e começar o acabado com um disco. Yo no quiero país, se lo aseguro. De hecho, lo odio. Por favor, déjame salir de aquí. Na região de coio, na região de colo cervical, vamos fazer pequenas ranhuras e pequenas depressões com ponta diamantada de granulação fina e extra fina, 31,95 e na forma de pera 31,18. As depressões vestibulares de terços cervicais e incisais, onde assim teremos um resultado muito mais tranquilo e agradável, todo hecho por a resina, por a alumna de graduação, onde podemos observar a translucidez da resina composta, a similaridade dos incisivos centrais, incisivos laterais, um polido muito tranquilo, muito agradável para as resinas nanohíbridas, que é a Harmonize da Care, uma resina muito boa, uma chave e uma posição em uma arcada de contatos e oclusão e principalmente em um sorriso final. Em labo repouso, podemos fazer a exposição dos incisivos centrais, 11, 12 e 22, uma exposição muito agradável para os dentes. Uma similaridade do aspecto inicial e uma similaridade muito boa entre o encerado e o resultado final, onde se prova que todos os casos que o dentista hace o encerado logrará um êxito muito melhor para as restaurações de resina. Então, é um conselho que dou para todos os alunos da universidade, alunos de pós-grado, que para todos os trabalhos em que se hace uma restauração com a resina composta, necessitamos fazer e saber desenhar em todo encerado diagnóstico um trabalho tranquilo.